A graça e a paz a todos os irmãos, uma boa tarde. Esse vídeo hoje, vamos falar dos tipos de Bíblias, né? A maioria das pessoas entende as Bíblias como sendo católica ou evangélica. Qual a diferença entre essas duas Bíblias? Como definir uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica? E existem só esses dois tipos? Vamos lá. A principal diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica está na quantidade de livros, né? Os livros da Bíblia católica que não tem na Bíblia evangélica são, por exemplo, o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, que é chamado de Sirácida, sem contar o livro do profeta Baruque. São 7 livros, mas existem ainda outras diferenças. Por exemplo, Daniel, na Bíblia evangélica, acaba no capítulo 12. E na Bíblia católica, o livro de Daniel, ele vai, além do capítulo 14, além do capítulo 12, se estendendo até o 14, né? Vejamos aqui, ó. Aqui seria basicamente o último capítulo de Daniel. Mas vem esse anexo aqui do capítulo 13 e capítulo 14, onde tem a história da estátua de Bel e o dragão, né? Finalizando aqui. Fora acréscimos também no livro de Esther, que também tem alguns acréscimos, né? Vamos ver aqui. Observando aqui, ó, Tobias, Judite, Esther, né? Que vai geralmente até o capítulo 10. E tem uns acréscimos aqui, né? Nos próprios versículos de Esther. Esses aqui, por exemplo, ó, são acrescidos. Estão entre colchetes. Então vamos entender mais ou menos o ponto de vista histórico dessa diferença. Primeiramente, alguns dos livros da Bíblia católica, tais como 1º e 2º Macabeus, esses acréscimos em Daniel e Esther, relatam histórias que preenchem certas lacunas temporais na Bíblia. Entendemos que o Antigo Testamento na Bíblia evangélica acaba com o exílio da Babilônia e o retorno, né, de uma parte da nação de Israel para sua terra. Quando começamos o Novo Testamento, percebemos que ali o Império Romano entrou. Então, o que aconteceu nesse interim? Tudo isso é explicado no livro dos Macabeus, né, que mostra a história dos medos, dos persas, dos gregos e romanos, como chegou os romanos na época de Cristo. Outra diferença crucial, além da Bíblia católica pré-evangélica, é que basicamente cada Bíblia católica você pode identificar basicamente pela cor, né? Bíblias de capa vinho podem ser a Jerusalém, a tradução oficial da CNBB, que é essa, capa marrom, Ave Maria, capa azul, edição pastoral. Basicamente isso, que não acontece com as Bíblias evangélicas. Se você fala de capa, por exemplo, essa Bíblia Sagrada da Nova Almeida Atualizada, da SBB, foi lançada já em diversas cores de capa. Mas não são só esses dois tipos de Bíblias que existem. Vamos falar aqui também acerca de outros tipos, né? Vamos colocar aqui para os irmãos verem, no caso, a Bíblia de referências, né? E para que serve uma Bíblia de referências? Essa aqui é famosíssima. A Bíblia de referências, ela apresenta o texto bíblico, né, com essas referências aqui,
que levam a outros textos, né? Ajudando assim um complemento da escritura. A Bíblia Thompson, até agora, é a única Bíblia de referência existente no Brasil, né? Existe Bíblia de edição temática, como por exemplo essa que vai ser apresentada aqui agora, que é a Bíblia de estudo temática, né? A Temas em Concordância, ela compõe da Bíblia aqui e esses números que se referem aos mesmos versículos distribuídos em cadeias temáticas. Ela tem um diferencial da Thompson, que a Thompson ela leva de uma referência a outra, levando você a fazer um estudo da Bíblia. E essa Bíblia de Temas em Concordância, você quer estudar um tema, ele está aqui, com todos os versículos que se referem a esse tema, né? Existe também as Bíblias de estudos, que são classificadas em diversos estudos, né? Por exemplo, a Bíblia de estudo do expositor, que é os versículos comentados dentro dele. Ela é uma versão textual expositora, que os versículos são comentados dentro deles e não em notas de rodapé, como é comum, né? Além dessa, temos também a Bíblia de palavras-chave, né? Onde nós temos aqui estudos referentes a palavras que vão nos levar a um dicionário, né, de hebraico, ou no caso aqui também do Novo Testamento, um dicionário de grego, né? Todos dois da Strong, do Strong. Temos uma Bíblia de fato de estudo, né? Que Bíblias de estudo, elas existem em diversos tipos, como falei, mas a principal característica delas são as notas de rodapé, referências cruzadas, né? E outros detalhes que podemos apresentar futuramente. No caso aqui, essa é a Bíblia de estudo King James, com estudos de Holman. Existe Bíblia em ordem cronológica, como essa aqui, né? O diferencial da Bíblia em ordem cronológica, dessa aqui, por exemplo, é que os versículos, eles estão separados com os temas, seguindo a história e não seguindo os relatos bíblicos conforme deveriam ser. Tanto que o primeiro versículo dessa está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aqui vem toda a sequência de como os fatos ocorreram. E para finalizar, vamos apresentar também a Bíblia de leitura diária, né? As Bíblias de leitura diária, elas são separadas em datas com leituras do Antigo e do Novo Testamento, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos Lucas 16, mais anterior aqui, dia 2 de março, leitura familiar, né? Colocando Êxodo 13 e Lucas 16, leitura pessoal de Jó 31 e 2 Coríntios 1. Então as Bíblias de leitura diária têm essa separação, certo? É um exemplo aqui. Então, gente, estes são os tipos de Bíblias que nós temos, né? E eu já ia me esquecendo também, existe ali a Bíblia em edição literária. Essa aqui é a única da espécie, né? O texto dela não contém versículos no meio do texto. E é uma Bíblia como se fosse uma edição mesmo literária, como um livro, tipo Senhor dos Anéis e tal, nessa ordem para se ler.
por isso que ela é uma edição literária. Eu diria que essa está mais perto de ser uma Bíblia original do que as outras, né? Porque vem separando os livros e não tem a separação de capítulos e versículos. Esses são os tipos de Bíblias que encontramos no Brasil hoje. Espero que tenham gostado, né? E que possam voltar aí e assistir mais vídeos futuramente. Deus abençoe a todos os irmãos, a graça e a paz. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei nos vídeos, tá bem? Isso vai ajudar e muito a gente para que possamos produzir vídeos de melhor qualidade. Uma Bíblia por dia, a Bíblia certa para o público certo.